Fala galera, tudo bem com vocês? É Fest aqui trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre tier list, tá certo? Muita gente acaba não vendo os vídeos das facções que eu posto aqui no canal, ou senão não conhecem tanto sobre elas e acabam pesquisando já de uma vez sobre tier list, tá certo? E para caso você não saiba, tier list é a lista dos melhores heróis, sejam eles escalados ou não, tá certo? Mas em grande maioria são considerados S, SS, A, B, C, D e até os níveis mais baixos possíveis, dependendo da quantidade de heróis, tá certo? E no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo aqui então algumas informações sobre essa tier list, tá certo? Esse vídeo não vai estar incluso os dois novos heróis que acabaram de lançar agora, dia 7 de março, certo? Que caíram nos servidores mais antigos, abaixo do 100, mas não entraram no jogo ainda nos servidores de 101 até o 400 e não sei quanto, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre esses heróis, para a gente ver as habilidades deles, se eles servem ou não, ok? Mas vamos lá, essa aqui é uma tier list muito interessante, certo? Ela é classificada em alguns méritos, deles sendo Tier 1, Tier 2 e Tier 3, ok? Sendo Tier 1 heróis exclusivamente upáveis, ou seja, se você tiver a oportunidade, você é obrigado a upar, porque são heróis muito bons. Tem a Tier List 2, tá? Que é o Tier 2, e são heróis que você pode upar sem problema nenhum, são muito úteis também. E tem a 3 que são heróis fora de cogitação, ou seja, heróis muito fracos que realmente não ajudam tanto assim. No caso é essa tier list, ela funciona dessa maneira, tá certo? Vocês vão ver também muitos heróis aqui com quadrinhos verdes, roxos, laranjas, certo? Mas não se enganem, não se deixem levar só porque um herói tem um quadrinho muito alto, que significa que ele seja o melhor herói para causar algum tipo de efeito, tá certo? Não. Então vamos lá. Vou explicar aqui para vocês cada heróizinho que está aparecendo aqui. Dos Tier 1, dos magos, nós temos Yulvin, Oshi e Sinclair. A gente sabe que o Yulvin é um personagem que causa muito dano em área, certo? Ele tem uma ult muito forte de tique que vai consumir na vida dos heróis. E quanto mais heróis estiverem perto um do outro, vão sofrendo mais dano ainda, tá? Sem contar que ele tem redução de velocidade de ataque e a habilidade dele, a segunda habilidade dele, tem efeito de corta-cura, ou seja, magos healers como a Margaret, Flora e até a própria Olivia, elas perdem esse efeito de cura, tá bom? Na hora que elas forem utilizar as habilidades, quando o Yulvin acerta a segunda habilidade em algum herói do seu time, ok? Ou senão você acerta do herói do time inimigo. A gente tem um Ot, que é um maravilhoso mago de controle, tá? Tem um CC muito bom e causa um dano bem legalzinho também. Ele tem habilidades que aumentam a taxa crítica e também o dano dele, né? Ou seja, a porcentagem de dano dele. Acredito eu que o que mais chame a atenção no Ot não é essa questão de causar muito dano, mas sim o stun dele, né? A segunda habilidade, que é nojenta, cara, porque ela sempre foca em um personagem aleatório, né? Mas se ela pega e acerta um assassino, por assim dizer, com pouco HP, a habilidade dele destrói o assassino, né? Ele fica stunado por uns 3, 4 segundos e é muito chato mesmo, tá? Aqui também no cantinho direito fala um pouco sobre isso, sobre qual é os melhores artefatos, para que serve, alguns heróis de vez em quando vão aparecer, que combam junto com esse herói, certo? Sinclair, a gente sabe que é um personagem ridiculamente forte. A gente sabe que heróis da sombra e da luz possuem as habilidades mais roubadas do jogo, né? Sendo elas invencibilidade e vulnerabilidade, invisibilidade, aumento de ataque speed, aumento de chance crítica, aumento de dano. Então assim, eles possuem o melhor kit de habilidades possível, ok? Então a gente tem Sinclair, é um boneco mago que causa muito dano, é um boneco suporte que tira efeito de controle, tá certo? Ele tem uma cura bem legalzinha também, então é um boneco muito bom, tá certo? A gente tem na Tier 2 o Attis, que é um herói muito subestimado mesmo. Eu particularmente não uso ele porque no começo do jogo eu pegava muito do Attis, mas hoje em dia eu já não consigo quase nenhuma cópia dele. Ele tem uma habilidade ult muito interessante. Ele divide o dano dos seus aliados, né, entre todo mundo. Ou seja, se um
seu tanque tá tomando muito dano, ele vai dividir esse dano pra galerinha toda do seu time, tá? De certa forma pode parecer ruim, mas acaba que é mais útil do que parece. Ele tem uma curazinha também, né? Mas é uma cura mais individual, tá? Frode que é um herói que eu já falei pra vocês, é herói food, tá certo? Mas nessa tier list ele é considerado um herói muito bom devido ao seu CC, né? Que é o controle de grupo, tá certo? Mas como eu disse para vocês, essa tier list ela é um pouco desatualizada, certo? Não significa que o Frode não possa ficar aqui, ok? Mas não é um personagem que causa muito dano, é mais na prática mesmo, não é um herói tão forte quanto parece ser, tá certo? A gente tem o Milton é um herói de puro dano, né? Então, assim, se o Milton tiver muito bem upado, o Milton vai causar muito dano mesmo, tá certo? E a gente sabe, o Milton, quando ele chega em um pouco do late game, ele começa a ficar muito fraco, né? Ele causa muito pouco dano, a habilidade dele de chamas também não faz tanta diferença. O foco do Milton mesmo é a Fênix, que é a segunda habilidade dele. Certo? Igual eu falo pra vocês, a ult dos heróis é importante, mas às vezes a segunda ou se não a quarta habilidade são melhores ainda do que a própria ult em si, né? A gente sabe que o Milton causa muito dano, ele é um herói tier SS na terra da partida, tá? Onde a gente enfrenta aquele monstrão, você coloca até 7 ou 8 heróis, se eu não me engano. Então você usando ele lá, você vai ter boas chances de causar um dano imenso, tá certo? A Doris, que é um mago de controle, né? Como eu falei pra vocês, acredito que eu tenha dito, é um personagem muito assim, muito pouco utilizado, não se sabe realmente a real utilidade dela. Não existem comps já feitas que mostram a real habilidade do herói, tá certo? É um mago bom, né? Ele tem um controle muito interessante. No 1 versus 1, que é o X1, ela é boa, igual tá dizendo aqui do lado, tá? Por conta da ult dela que joga o inimigo para trás e ele vai ter que andar por 1, 2, 3 segundos. Isso é bem interessante. Aqui na tier list, eles colocam a Gisela como tier 2 também, devido à sua habilidade de CC. Que habilidade é essa de CC? É a habilidade das ovelhas e a sua habilidade de retirar energia com ataque básico, tá certo? Ou seja, ela tem uma habilidade que reduz a energia do seu time aliado, impossibilitando você de pegar uma ult, de você pegar outras habilidades, tá? A ult dela também retira energia, tá certo? Mas acho que é bem pouco, se eu não me engano é assim. É um personagem relativamente muito fraco mesmo, não causa dano. Aqui ela aparece como um herói muito bom e tudo mais, só que ela não é tão boa assim quanto a gente imagina, tá? A gente vê essas tier lists, galera, a gente pensa que, poxa, foram os gringos, os caras que tiveram mais habilidade e tudo mais, mas não se deixa enganar, tá? Principalmente com a tier lists lá do Discord do jogo, onde o pessoal acaba se enganando achando que a sua opinião é irrelevante, mas a gente testa as coisas na prática, tá certo? Então, muitos desses heróis que vão ficar aparecendo aqui, vocês vão ver, eles não têm tanta utilidade assim, mesmo se bem upados, tá? Eu venho falar para vocês uma coisa interessante. Todo herói nesse jogo é bom se você tiver níveis muito acima, tá, gente? Então, se você tiver um nível 320, 340, 400, não sei quantos, todo herói é bem-vindo, tá certo? Você não vai rejeitar os heróis, por assim dizer. Mas em níveis baixos, intermediários, até um pouco do late game, alguns heróis são realmente inúteis, irrelevantes mesmo. Não causam muito dano, não são muito úteis para campanha, para PVP e nada do tipo, tá certo? Então é isso que eu quero dizer quando eu falo que a Gisela é um personagem ruim, tá certo? É claro que se você tiver uns nível 350, a Gisela vai ser ótima, né, cara? Porque retirar energia é muito bom, tá certo? Vamos lá, tier 3 dos magos, Ragnar. Ragnar é bem fraquinho, galera. Ele tem um escudozinho um pouquinho legal, mas a habilidade ult dele, que é o que estraga o personagem, a chance de você congelar os inimigos é muito baixa, só 30%, e esse valor não muda. Eu acho que se ele aumentasse esse valor para no máximo 65%, o Ragnar talvez seria mais útil também, tá? Ele não causa muito dano, então não é um personagem muito bom. Primo, a gente já sabe, Primo tem uma habilidade muito ruim, tanto que, se eu não me engano, a quarta habilidade dele é uma runa, né? Tem uma habilidade de runa muito parecida com essa
com a quarta habilidade do primo. Ou seja, você poderia ter um primo em qualquer um herói, dependendo da runa lá até. Então ele é um personagem muito fraco, causa muito pouco dano. O CC dele, que é as habilidades de quando ele morre, ele joga uns furacões em cima de um inimigo aleatório e tudo mais. Não é muito boa, tá certo? Agora a gente vai passar para a lista dos atiradores. Lembrando, aqui essa lista está um pouquinho desatualizada, então vocês vão ver alguns heróis aqui com níveis muito baixos, tá certo? Vamos começar aqui com a Tier 1 então. Félix não é, sem sombra de dúvidas, o herói que causa mais dano no jogo, tá? Muito mais do que Ramiel, muito mais do que Celi. É o herói mais roubado devido à sua ult, certo? Que ela pega sempre na back, né? E a gente sabe que na backline são os heróis que têm a menor quantidade de HP, são os heróis com menor nível de defesa, e o Félix causa muito dano nesses heróis. Sem contar que ele tem aumento de chance crítica, ele tem aumento de dano crítico, ele tem muitos atributos que são ótimos, certo? Sem contar também que ele é um atirador que tem uma habilidade de CC, né? E por assim dizer, desculpa, por assim dizer, é um personagem muito forte mesmo, tá? Na terra da partida, o Félix não é um tier SS, tá certo? Devido a alguns fatorezinhos, ok? Celi é outro atirador perfeito, cara. Muito forte mesmo na campanha. Esse herói destrói. A gente sabe naquele evento das torres, ela também é um oponente ridiculamente chato. Ainda mais se você tiver duas na terra da partida. Ela é um herói SS, tá? Ou seja, um dos heróis que mais causam dano na terra da partida. Ela tem um bom dano. Ela tem um suporte. Ela tem uma habilidade de suportezinha um pouquinho legal, tá certo? E a habilidade dela também, se eu não me engano, retira imortalidade, tá? Ou seja, a habilidade dela retira o efeito da ult do Lionel e de outros bonecos que ficam imunes quando eles estão para morrer, tá certo? É um personagem muito forte mesmo, ok? Aqui na Tier 2 apareceu Theory, Diana, Liv e René, tá certo? Mas a gente vai entrar aqui em um porém. Theory é um herói muito forte, eu não colocarei ele na Tier 1, certo? Mas as habilidades dele são muito boas mesmo, tá certo? Sem contar na habilidade ult, que reduz o ataque do time inimigo, e a quarta passiva dele é que quando ele utiliza a habilidade dele, ele aumenta a chance crítica dele, se eu não me engano, ou se não o seu ataque, eu acho que é o ataque mesmo, tá certo? É um herói que tem uma habilidade de stun, né, que é a segunda habilidade, só que tem uma chance de stunar, isso que é um pouquinho chato, mas se não me engano ele vira 100% em certos níveis. Ele tem a habilidade ult dele, que também pode ser considerado suporte, né, porque dá redução de ataque e causa um dano magnífico. Então é um herói muito bom mesmo, muito forte. Diana é um personagem que tem um dano razoável. A habilidade de suporte dela é a ult, né, que retira energia, e ela também tem uma habilidade de silence, certo? Eu não colocaria a Diana aqui na Tier 2, tá? Eu provavelmente deixaria ela na Tier 1, junto com os outros três lá, devido à sua real utilidade, certo? Que assim, é bizarro, é igual tá escrito aqui do lado, ela silencia permanentemente a unidade inimiga da frente. Ou seja, de 3 em 3 ataques, a Diana ela vai jogando o silence dela, vai tirando a ult do time inimigo. Ou seja, uma ult do Cardelin, que deveria ser muito chata, a Diana vai e cancela. Ult do Eric, ult do Petrus, né? Apesar de que o Petrus causa dano, né? Ou se não até a ult do Lionel, tá certo? Então ela é um herói muito bom mesmo. Eu particularmente deixaria ela na Tier 1 devido à sua utilidade, ok? Liv, eu não tenho muito o que falar sobre a Liv. A Liv é um herói que causa muito pouco dano, certo? Mas ela tem uma habilidade de CC muito interessante, que ela petrifica inimigos, tá certo? E olha, eu vou falar pra vocês, o petrificar nesse jogo é uma das habilidades mais roubadas. Por quê? Porque ela demora muito pra sair, cara. Então assim, é uma habilidade muito chata. Aqui na tier list ela fala que é um bom herói para o PvE, ou seja, é um bom herói para campanha. Eu particularmente não sei muito sobre ela, então não tenho muito o que comentar, tá? Mas provavelmente ela deve ser um herói muito interessante mesmo. René é uma personagem maravilhosa, tem muito dano, tem redução de attack speed, sem contar também que você utilizando as duas runas Berserk e Repulsão,
ela na terra da partida é um dos heróis que causam mais dano lá dentro, tá certo? É um personagem muito forte mesmo. De vez em quando você pode estar usando ela mais na campanha em altos níveis por conta da sua habilidade, segunda habilidade, que é o principal foco, que é muito parecido com a habilidade do, se eu não me engano, deixa eu vir aqui, do Milton, ou seja, causa muito dano mesmo. Então é uma personagem muito forte. Vocês podem estar upando ela. No início do jogo ela também é bem poderosa devido à sua ult, né, que tem um range um pouco maior do que a ult do Tewi, apesar de que as ults são parecidas, mas eu prefiro mais a ult da René, tá certo? E aqui a gente tem um porém, galera. A Derby ela tá no tier 3. A Derby é um atirador que não tem tanto dano quanto você pode imaginar. No entanto, ela tem uma habilidade ult muito forte mesmo, galera. Porque dependendo do seu posicionamento da Derby, você vai estar podendo cancelar a ult de 2, 3, 4 até 5 heróis, dependendo da sua formação. Sem contar também que ela vira um ótimo herói quando um herói do seu time inimigo morre, né? Ou seja, ela fica cada vez mais poderosa quanto mais heróis do seu time ela morre, tá? Mas no campo de suporte, como vocês podem ver aqui, tá certo? A habilidade dela de stun não existe, né? O stun mesmo, o CC, o controle de grupo, é a sua ult. Eu particularmente adoro a Derby e o pessoal lá do grupo lá me chama de Derby Sincera, porque uma das personagens que eu mais utilizo. Eu não troco a Derby por nada, cara, porque ela foi um dos principais heróis que me trouxe a altos níveis na campanha e que vai me levar cada vez mais longe, tá certo? Não é um herói que causa muito dano na sua ult, mas você pode estar usando algumas runas que podem impulsionar essa habilidade dela, ok? Mas é um herói muito forte mesmo. Brook que tem uma habilidade de ult muito interessante, né? É um boneco AoE, ou seja, de dano em grupo. Ele é muito parecido com o Milton, certo? Devido à sua ult, que causa um dano numa área muito grande se tiverem inimigos ao redor, tá certo? E sem contar também que ela tem uma porcentagem de chance de dar silence em grupo, ou seja, quanto melhor efeito de controle, melhor ainda, né? Ele também tem uma habilidade de silence muito parecida com a da Diana, tá certo? Não é um herói que causa muito dano na ult, mas é um herói de controle até interessante, ok? E aqui a gente entra com outra questão. Na tier 3 tem o Edwir. Edwir, que é um atirador, que é o elfo, né, que é mais conhecido como um elfo. Ele possui habilidades de controle relativamente boas, certo? Mas eu gosto muito da ult dele e eu também gosto da passiva dele, de colocar um círculo de espinhos nos seus heróis com maior nível de ataque, né? E quase sempre vai ser o assassino. E eu gosto muito dessa habilidade dele, né? Porque causa muito dano, ou seja, uma habilidade de tique. Tem uma ult muito interessante também, que quando pega em inimigos estando longe do seu time, é muito forte, muito boa, porque impede deles de atacarem e de utilizarem as suas habilidades ult caso estejam fora do range, entenderam? Mas é um personagem muito bom mesmo, ok? Agora a gente entra na etapa dos personagens de cura, tá certo? Ou seja, os magos healers. Na tier 1 a gente tem Olivia, Margaret, Suvere e Flora, tá certo? Vamos lá começar com Olivia. Como eu disse para vocês, heróis da facção Luz e Sombra são os heróis que têm as habilidades mais roubadas. A gente vai começar então pela Olivia. Olivia, meu amigo, é um personagem magnífico. Ela aumenta o nível de energia do seu time já no começo de jogo, então os seus heróis da backline vão ter habilidade ult mais rapidamente. Ela tem uma cura muito interessante, mas eu acredito que o principal foco dela seja o aumento de velocidade de ataque, tá certo? A gente sabe que aumentar o ataque é bom, mas meu amigo, aumentar a velocidade de ataque é melhor ainda. E a Olivia faz esse papel com maestria, um personagem extremamente forte, tá certo? É muito utilizado na terra da partida também. É claro que você tem que ter ela bem upada, tá certo? Para ela resistir e ficar viva a tempo. Não adianta nada você colocar o herói e ele não vai ter a real utilidade dele. A Margaret, que vocês estão vendo aqui, ela já está no segundo quadrinho. Ela é até melhor do que
a herói de cura da sombra, tá certo? Por quê? Porque a Margaret, meus amigos, é o herói de cura mais forte do jogo. A cura da Margaret é imensa, tá? Por isso que eu falo pra vocês, comecem a pegar a Margaret desde cedo. Loja da Arena é Margaret, meus amigos, não é outro herói, é Margaret. Pegou a Margaret, upou ela 11 estrelas, aí sim vocês podem focar em outro. De recomendação de ano, tá? Depois o Bale, ou se não os heróis que vocês precisarem, tá certo? Mas a Margaret é isso, cara, é cura em cima de cura. Quanto mais HP a Margaret tem, mais cura ela tem. Então runas que tem algum efeito muito bom, principalmente aquelas runas de tanque, você colocando na Margaret, ela fica uma maravilha, tá certo? Silvério é um personagem que eu não tenho muito. Não, usei ela algumas vezes. Eu tenho ela na minha conta principal, se não me engano, mas ela tá 5 estrelas. A gente vai ler, né, para ver o que ela faz. Ela tem um alto dano com a ult, isso é verdade, certo? Ela tem imunidade ACC a um aliado, ou seja, ela tira o efeito de controle de algum aliado, certo? Por isso que o nível de suporte dela tá bem alto. Ela também tem equipe completa como alimentação e redução de energia, ou seja, ela deve causar redução de energia com habilidades parecidas com a da Gisela, tá bom? Ela está muito completa em termos do que faz, uma CC do tiro adversário, danos, contra, um pouco de cura e suporte, ou seja, ela é um personagem que cura um pouquinho, se eu não me engano a cura dela vai mais pra si mesmo, ok? Mas a habilidade dela de anti-CC é muito boa, ela causa bastante dano também. Então é uma personagem relativamente boa, ok? A gente tem a Flora que é um personagem curioso, tá? Diferente da Margaret, a Flora ela tem uma cura instantânea, né? E a Margaret tem uma cura de tique, ou seja, a Margaret ela vai curando 5 ou 7,5% com o passar dos segundos. A Flora não, a Flora já cura de uma vez, bem parecido com a habilidade da Olivia, que também é uma cura instantânea, tá? Mas a Flora, diferente da Margaret, tira efeito de controle, ou seja, ela desfaz o os debuffs que seu time vai sofrendo ao longo de 2 segundos com a ult dela, tá certo? Tem uma habilidade um pouco interessante, né? Ela também tem uma habilidade parecida com a Margaret de ressurreição, certo? Mas diferente da Margaret, que recupera a vida do seu herói até 65% do HP máximo, se eu não me engano, a Flora só recupera um pouco desse valor, tá? Mas não, ela não revive, ela recupera quando o HP do seu herói do time inimigo, do seu herói do seu time está com um HP bem baixinho, tá certo? É um personagem bom. Ela tem uma habilidade de reflexão também que é curiosa, tá? Se bem utilizada, meu amigo, destrói o time inimigo, tá certo? Então ela é um personagem muito bom mesmo, ok? Lúcia que é um dos heróis relativamente novos, tá? É o herói perfeito para a Terra da Partida. Se você ganhou com uma Lúcia, pode deixar ela guardada, não precisa gastar todos os recursos para utilizar ela, porque ela não serve para ser utilizada em arena, não serve para ser utilizada na campanha, é apenas na Terra da Partida, tá? A ult dela que causa um efeito de debuff no time inimigo, certo? Na fronte do time inimigo, que faz com que eles tomem 30% a mais de dano, tá certo? Ela tem outras habilidades também como cura, mas ela é mais um suporte, ok? Mas eu particularmente não acho ela boa em nenhum outro aspecto que não seja a Terra da Partida, tá? O Aga que se eu não me engano é um dos heróis mais odiados desse jogo, aqui na tier list ela tem um nível de suporte muito interessante, certo? Mas eu já fui em vários fóruns gringos, Reddit, Discord, já conversei com o pessoal e ninguém gosta da Waga. Eles acham ela muito fraco, é um herói bem fraquinho mesmo, tá? Ela tem uma habilidade muito boa que é a recuperação de energia, né, do seu time. Se não me engano, no começo da partida ela já dá um buff de energia em um dos seus heróis muito grande, tá certo? Então por isso que o nível de suporte dela é tão alto, tá? Mas eu particularmente não gosto da habilidade dela, não é um herói que causa dano, tem uma cura bem baixinha mesmo, né? Mas é um herói assim que não é muito utilizado, não é muito bom. O Grigor, que é um dos principais heróis do evento das torres, tá? Devido à sua segunda habilidade que recupera HP máximo dos seus heróis. Não é um herói muito forte, não causa muito dano, tem uma cura muito fraquinha, tá certo? Ele tem um buff de ataque também que ele dá, mas não é um herói, por assim dizer, viável, tá certo? Então não é muito bom, por assim dizer, ok?
Vamos lá para a aba dos assassinos. Aqui a gente vai conversar um pouquinho, porque, meus amigos, aqui a gente tem muito o que falar, tá? Aba dos assassinos. Ramiel é o melhor assassino do jogo. Eu canso de falar aqui no canal, pega o Terence, que ele é o melhor herói do jogo, tá? Mas no caso ele é o melhor herói do jogo pra gente que é free e até para algumas pessoas que gastam também, tá? Mas o Ramiel é o personagem assassino que mais causa dano. Ele só perde um pouco pro Félix, né? Porque o Félix é um boneco muito insano. Mas o Ramiel, cara, o Ramiel ele tem habilidades incríveis. Ele é um Terence 2.0 que causa mais dano e tem ataque speed. Por isso que eu falo, heróis da luz e da sombra possuem habilidades ridículas. O que o Ramiel tem de diferente do Terence? É só a velocidade de ataque. Ele tem uma ult que deixa ele imune. Ele causa muito dano, ele recupera a vida, ele aumenta a chance crítica. É um personagem muito bom mesmo, tá certo? Ele também fica imortal, se eu não me engano, quando ele utilizar a ult dele, por 2 ou 3 segundos, alguma coisa parecida, tá certo? Mas é o principal herói que causa dano, devido à sua segunda habilidade, que ele ataca, faz uns hitzinhos, né? Causa um pouco de ataque. E aumenta a chance crítica, recupera energia mais rápido e consequentemente a ult dele volta mais rápido e ele vai ficando embolando esse tipo de coisa, vai aumentando o nível de ataque, vai aumentando o nível de recuperação de energia, vai lutando toda vez mais e fica imortal, tá? É um personagem muito forte mesmo. O Gar, que é outro boneco retardadíssimo, certo? Ele causa muito dano e a ult dele causa silence aos heróis que estiverem perto dele, tá? Sem contar também que ele tem uma habilidade muito sem noção no começo de jogo, que ele simplesmente fica invisível, né? Ou seja, ele fica invisível por um certo período de tempo e ele fica imune a qualquer tipo de ataque, ok? Então, se esse boneco tiver bem upado e tiver com uma boa escalação, uma boa formação, esse boneco faz um estrago total. A gente enfrenta muito dele no Reino dos Contos, no próprio evento das torres. Ele é um herói muito chato mesmo, tá? Tem um dano muito interessante, mas o principal foco dele é a habilidade de suporte dele de silence e causa dano aos inimigos, tá certo? A gente vem aqui na tier 2, aqui, igual eu falei pra vocês, a tier list, por ser um pouco antiga, ela não traz as reais habilidades dos heróis, né? Ou seja, as reais utilidades. E aqui eles colocaram o Terence como tier 2. Só que, gente, Terence não é tier 2, Terence é tier 1. Tá? Ele é tão bom quanto o Gar e eu particularmente diria que ele é até melhor do que o Gar em alguns aspectos, tá? Terence, muito dano, uma habilidade de suporte michuruca, né? Acho que nem deveria estar com 3 quadrinhos verdes, deveria ser no máximo 1, porque essa habilidade de suporte dele é só para si mesmo. A habilidade de cura dele eu colocaria 2 quadrinhos a mais, certo? Porque ele cura bastante, é uma cura muito relevante. A ult dele tem imunidade a 5 ataques, é um personagem muito completo e é o melhor herói do jogo pra gente que é free, tá? Então, meu amigo, pode upar o Terence à vontade, o Terence é muito bom, tá certo? Ele não deveria estar na tier 2, ele deveria estar na tier 1, ok? Mas é um herói magnífico, causa muito dano dependendo das runas que você está colocando, cura bastante, tem uma habilidade de suporte bem fraquinha, mas não é tão relevante assim, certo? E ele também pode ser usado como tanque dependendo da sua formação, ok? Vamos lá, Sota. O Sota aqui, galera, ele tá como suporte e CC mais altos do que o do Terence. Só que atualmente o Sota é o assassino mais fraco do jogo. Sim, ele é mais fraco ainda do que a Bella e o Beelzebub, tá? Ele não deveria estar nessa tier 2 aqui. Por quê? É simples, meus amigos. O Sota, ele se transforma em um boneco útil com chance crítica, tá? Ele tem algumas habilidades dele que aumentam, se não me engano, o dano crítico dele, mas se você não tiver chance crítica, ele se torna inútil, ok? É um herói bem fraquinho, a ult dele tira energia, parecida muito com a da Diana, só que ao invés de ser em área, a ult dele é individual, tá? Ele, por assim dizer, é um Steve 2.0 que tira energia e causa um pouquinho de dano, tá? Mas ele também não tem a imortalidade. Esse mês de março eles vão estar trazendo uma nova atualização para o Sota, porque o jogo percebeu que o Sota, por ser um dos heróis favoritos de muita gente, acaba sendo um herói muito fraco, né? Muito inútil, morre muito rápido, não tem vida, não tem dano, um herói bem fraquinho mesmo. Eu colocaria ele na tier 3, tá certo? Vamos lá, Bali que é um herói muito curioso, por quê?
não causam muito dano, mas tem um alto nível de cura baseado nas suas habilidades, certo? Então ele é um personagem assassino de sobrevivência, que eu acho que era o que mais faltava nesse jogo. Um herói assassino que segura dano, certo? E recupera muita vida. E quem faz esse trabalho é o Bali, tá certo? O Bali é a exceção da exceção dos assassinos, porque você não vai utilizar aquelas runas de dano, não, você vai estar usando runas que causam efeitos de debuff, ou senão que potencializam a sua habilidade de cura, tá certo? Igual aquela cura, a runa, que eu esqueci o nome dela, acho que é Desolação, que cura baseado no dano que ele causa na ult. Então ele é um personagem muito interessante mesmo, tá? É um personagem que tem um HP muito baixo, o ataque dele também é baixo, mas ele é curiosamente legal, tá certo? É um personagem muito usado. Nessa escala aqui, se eu fosse colocar, seria Ramiel, Terence, Gar, Bali, Bela, Beelzebub e Sota, tá bom? Mas vamos lá, Bela. Tá, esse herói aqui, ele é muito curioso, que é muito, mas muito difícil de pegar a Bela, cara. É muito complicado mesmo. Até hoje, das 60 pessoas que tem lá no grupo do WhatsApp, eu não vi uma pessoa sequer pegando ela. Não, desculpa, na realidade, eu vi uma só pessoa pegando ela, certo? Mas ela não é um personagem tão forte quanto vocês imaginam. A ult dela causa muito pouco dano mesmo. Ela é mais um personagem de controle, tá? Devido à sua habilidade de teia, que ela prende o inimigo, um aliado, se não um inimigo, no chão por um bom período de tempo. Ele fica em possibilidade de atacar, de receber energia e começa a tomar muito dano, tá? Ela também reduz a velocidade de ataque dos inimigos, certo? Então, assim, eu particularmente também não deixaria ela aqui no Tier 3, eu colocaria ela no Tier 2, no lugar do Sota, tá bom? É um herói fraco, mas que, dependendo de sua certa compra, tem a sua real utilidade, sim. Beelzebub, deixa eu voltar aqui, acabei clicando para vir aqui em cima, sem querer. Beelzebub. Beelzebub é um herói muito parecido com Milton, devido à sua habilidade de chamas, certo? Ou seja, quando ele joga chamas no time inimigo, eles vão sofrer mais dano, tá? Um herói de CC relativamente fraco, não gosto muito dele, certo? Não causa muito dano na sua habilidade ult também. A ult dele é muito parecida com a do Iesako, só que diferente da ult do Iesako, que é de tique, a ult do Beelzebub é uma mãozinha, uma garrinha que ele joga de uma vez e pega bastante dano nos inimigos atrás, tá certo? Não é um herói que tem muito dano e nem muitos outros atributos. O HP dele é razoavelmente baixo, o ataque dele também é baixo, a habilidade ult dele não é muito forte, mas é um personagem utilizável, tá? Mas só em altos níveis. Começo de jogo, cara, não usa Beelzebub, não queira pegar Beelzebub, tá? Agora vamos passar para os tanques. Aqui sem sombra de dúvidas, meus amigos. Tier 1, Lionel, tá? Lionel, Cardelin e, na minha opinião, Iesako. O Eric não entra nessa Tier 1, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. A gente sabe que os heróis que ficam na frente, que são os tanques, ou se não guerreiros que causam dano, eles têm as habilidades mais diversificadas, por assim dizer. Por quê? O Lionel fica imortal e recupera vida na ult dele. Cardelin tem um escudo imenso, recupera a vida na hora que a vida dele chega em 1%. Eric tem uma habilidade de escudo nojentíssima. Iesako, silence infinito e dano altíssimo. Catarina, com uma das habilidades mais curiosas do jogo, dependendo da sua comp, uma Catarina junto com o ult destrói o time inimigo inteiro, tá certo? Renald com a mãozinha dele poderosa, que na campanha, cara, puta que pariu, o boneco miserável de forte. Cada segurada que ele dá e dá um soco, e a ult dele pega nos heróis que estiverem atrás também e causa um dano imenso, cara, muito chato mesmo. Petrus é um herói muito forte, tá? Tem uma defesa, acho que se não me engano a defesa mais alta do jogo é a do Petrus, muito roubado mesmo. Norton guerreiro de dano, Ayla guerreiro também de dano e 7, tá? Mas vamos lá começar a explicar de cada herói. Tier 1, Lionel primeiro lugar, tá? De todos os heróis guerreiros do jogo,
O Lionel é o mais roubado, ele tem uma habilidade de suporte muito forte, tá certo? Igual eu falei pra vocês, não é porque está escrito suporte que ele só ajude o time. Não, ele pode ajudar tanto o time quanto a si mesmo, tá bom? Então é um personagem extremamente forte para PvE. Para PVP, nem tanto assim, certo? Mas ele é muito roubado mesmo, tá bom? É bem forte, a ult dele recupera a vida, ele fica imune, igual eu falei para vocês. Então é um herói completíssimo, ok? Cardelin, Cardelin que é bizarro na campanha. Esse boneco é escroto, escroto, escroto. Ele tem um alto nível de escudo que é muito nojento, cara. Ele tem também provocação, ou seja, a provocação dele também pega em heróis do time inimigo ou se não aliado aleatoriamente. E é um saco de herói, tá muito chato mesmo. Eric, eu tiraria o Eric aqui da Tier 1, tá? E vamos para a explicação do porquê eu tirar o Eric da Tier 1 e o porquê eu deixar o Cardelin no mínimo na terceira posição. A gente sabe, esses heróis eles ficam na frente, certo? E alguns heróis que a gente tem aqui, como Brook, Diana, Yesako e outros bonecos que causam silence, destroem esses heróis, tá? Eric, ele cura a si mesmo, se não aliado com menor HP. Muito raramente você vai assim jogar uma partida e não ter um assassino, mas muito raramente mesmo, certo? E seu assassino vai ser o boneco que mais vai causar dano no início do jogo. Então a cura do Eric vai para esse herói do seu time, certo? A ult dele vai ficar indisponível caso você tenha uma Diana por conta do silence infinito que ela tem, certo? Então ele não vai conseguir usar o escudo baseado na vida máxima dele, que é muito alto, mas ele vai ficar inutilizável, tá certo? Ele como suporte, ele tem uma habilidade de bloqueio muito chata. Ele, eu acho que, se não me engano, o herói com o nível de bloqueio mais alto no jogo. E também tem uma redução de dano bem legalzinha também, ok? Mas ele fica inutilizável com um boneco de silence na frente, tá? Ou se não, uma Diana, igual um exemplo, uma Diana e um Brook, ok? Então é um personagem que eu tiraria da Tier 1, botaria na Tier 2. E agora a gente entra com ele, Yesako. Cara, na minha opinião, esse é o guerreiro mais completo do jogo. Tem muito dano, tanca bastante, dá silence em área, tá? Que é a habilidade mais roubada desse jogo. Silence em área, por quê? Se você joga silence no time inimigo, o time inimigo não utiliza a habilidade ult, tá? Então é um herói extremamente roubado mesmo e causa um dano imenso, galera, imenso mesmo, tá? Ele não é um herói que tanca tanto quanto os outros, mas é um personagem de utilidade perfeito, tá certo? Ele pode ser muito bem utilizado na guerra da guild, né? Isso, na guerra dos clãs, como está escrito aqui do ladinho, e também na campanha, cara. Eu gosto muito de utilizar ele quando eu encontro partidas onde o time inimigo tem heróis muito fortes em questão de ult, tá certo? Então eu gosto de usar o Yesako nessas partidas também, mesmo ele estando 5 estrelas, ok? Catarina é um herói que cura bastante, cura não, na realidade tem uma curazinha um pouquinho baixa para si mesmo. O que eu mais gosto na Catarina é a sua ult e a sua habilidade de retirar debuff, tá? Então é um personagem muito forte mesmo. Ela comba muito bem com Félix e Yoshi, tá? E se você tiver esses dois heróis no time e tiver uma Catarina e a Catarina estiver forte o suficiente para resistir até o final, meu amigo, até usar a habilidade da ult dela, esse personagem fica magnífico, tá? Muito forte mesmo, causa um dano bem alto inclusive, certo? Se não me engano a ult dela causa 500% de dano do ataque dela, mas o que mais importa mesmo é essa sucção que ela faz e joga os inimigos, ou se não seus aliados, tudo juntinhos um do outro, certo? É um herói que não tem muita vida, então ela morre rápido, então tem que tomar bastante cuidado, mas ela é um herói muito bom, tá? Eu colocaria ela na Tier 2 mesmo, deixaria ela aqui tranquilamente, ok? Agora a gente entra na Tier 3. Desses heróis aqui, o único que eu tiraria daqui é o Petrus e colocaria ele na Tier 2. Eu vou explicar porquê daqui a pouquinho. Mas vamos começar com o Reinald. Reinald é um guerreiro tanque, mas que tem habilidade de dano, tá? Todos esses heróis da Tier 3 aqui são heróis que têm habilidades de dano, beleza? Mas o Reinald em si,
é um herói relativamente fraco. Na campanha ele é muito nojento, por causa que ele causa muito dano, certo? Mas eu particularmente não gosto tanto do Reynald assim, eu acho ele bem fraquinho, não tanca nada, não tem habilidade nenhuma para se defender, tá certo? Então é um personagem bem meia boca mesmo. Você pode usar ele de food à vontade. Aqui, igual eu disse para vocês, eu tiraria o Petrus, certo? Petrus, que é o herói com maior nível de HP no jogo. Ou seja, ele é o herói mais completo nessa questão de HP e defesa. É o único herói que tem tanto HP quanto defesa altíssimos, tá? O maior do jogo é a do Petrus, ok? Ele tem uma habilidade de CC também, que tem uma porcentagemzinha de chance de pegar, e quando pega, meu amigo, é 7 segundos stunado, tá? Então, meu amigo, é um personagem muito forte mesmo. Ele não é um tanque para você deixar sozinho, tá? Ele é um herói que você pode estar utilizando junto com outro guerreiro. Uma recomendação também, o próprio Yesako, né, cara? Junto com o Yesako, esses dois têm uma sinergia muito interessante mesmo, ok? Desculpa. Norton, igual eu falei pra vocês, é um guerreiro que causa dano. Ele tem muita perfuração de dano. Ele é um herói relativamente bom para causar dano nos tanques inimigos, mas eu não conheço. Eu não conheço, mas eu não acho que ele seja tão forte quanto parece, tá? Ele não tanca nada, é um personagem com um nível de defesa muito baixo, mesmo ele tendo a habilidade de defesa, se não me engano, de 30%, mas eu não gosto muito dele, é bem fraquinho mesmo, você pode usar ele de food à vontade. Ayla, eu acho que esse personagem é muito subestimado, ela é um guerreiro que causa muito dano, ela é bem parecida com o próprio Steve, certo? Mas só na ult mesmo. Mas eu gosto bastante dela, tá? Ela tem stun, o stun dela é bem nojentinho dependendo da sua comp. Ela também tem habilidades de bloqueio incrivelmente altas, tá? Bem parecidas mesmo com a do... Deixa eu voltar aqui para ver quem era. Se eu não me engano, cara, tinha um herói que ele tinha muita habilidade de bloqueio. Eu não tô lembrado agora, eu esqueci, desculpa. Mas ela é um personagem muito forte mesmo. E tem o Seth que é outro herói que causa dano também, outro herói com habilidades de perfuração, certo? Não é muito bom, não tem CC, não tem stun, não tem nada, só causa dano mesmo, né? E não acho ele muito bom assim. E aqui a gente entra na tier list dos heróis da Terra da Batalha, ou seja, do Abismo, tá? A gente tem classificações desses heróis, Tier S Milton e Tier S Celia, igual eu falei pra vocês, são os dois heróis que causam mais dano na terra da partida. Félix, Diana, Bali, Ramiel, Gar, René e Telwir, certo? Eu particularmente hoje em dia colocaria no Tier S René com runa Berserk junto com a outra runa de... Eu esqueci o nome da outra runa, desculpa. É as duas runas lá que são parecidas, uma roxa e uma laranja, certo? Ela entra no Tier S. Eu tiraria o Milton do Tier S e colocaria ele no Tier A. Pegaria o Ramiel e também colocaria no Tier S. Então ficariam René, Ramiel e Celia como Rank A, Rank S na Tier List da Batalha do Abismo, tá certo? O Terence eu também colocaria ele em Rank A. Eu deixaria o Bali ali, o Bali é muito forte, ele causa bastante dano. Heróis Tier C, eu tiraria Derby e colocaria no D. Yulivin colocaria no D. Eu acho que nem existiria uma Tier C no nível C, não existiria, tá? Porque são esses heróis que não causam muito dano. O Osh, ele tem uma habilidade útil que é bem forte, mas ele é muito fraquinho mesmo, porque ele é um mago, né? E magos demoram para utilizar a habilidade útil e não são tão fortes quanto parecem assim, tá? Aqui tá falando, é repulsão e Berserk, tá? Acabei esquecendo aqui. Aí você pode estar usando então ela no René, no Bali e no Sota, tá? Em outros atiradores como Telwir e Diana não funciona, tá? Pelo visto aqui também dá pra colocar a Liv, né? Mas eu particularmente não sei, não tenho a Liv e não conheço muitas pessoas que têm a Liv bem upada, tá? Então não sei falar um pouco sobre ela na Terra do Abismo, ok? Da Batalha do Abismo, desculpa. E é isso, galera. Essa é a tier list mais atualizada que a gente tem ultimamente, certo? Que foi incluso a Lúcia como último herói. Agora que lançaram mais outros dois novos heróis
vocês vão estar podendo ver mais tarde se eles são realmente úteis ou não, certo? Mas em geral é isso mesmo, galera. Essa é a tier list do jogo. Essa aqui tá falando que é de janeiro de 2022, por isso que eu falei pra vocês que tá um pouco desatualizada, tá certo? Mas em si são heróis que vão mudar bastante, ok? Depois, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre essas atualizações. A gente só está esperando ela chegar no nosso servidor para a gente comentar um pouco com vocês, tá bom? Mas essa é a tier list que vocês tanto queriam, muita gente fica na dúvida. O vídeo ficou bastante longo, deixa no 2x para vocês verem sem menor problema, ok? Muito obrigado, valeu e falou!